Fala artesão, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou o Danilo Sampaio e no vídeo de hoje nós vamos juntos implementar o login social num projeto Laravel. Mas Danilo, o que é login social? Basicamente, o login social é uma forma de permitir que usuários acessem o seu aplicativo, o seu site, seu sistema, usando credenciais de alguma rede social. Por exemplo, o Google, o Facebook, o Twitter, o GitHub, o GitLab e outras. Hoje, a gente vai aprender como implementar isso no Laravel usando o Socialite. No vídeo eu vou mostrar como fazer para o GitHub, Facebook, Google, mas você vai ver que a forma como a gente vai fazer permite que você adicione outras redes sociais de maneira bem simples e bem genérica. O Socialite é um pacote oficial que fornece para a gente aqui uma maneira bem simples de implementar o login social usando o Laravel. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele já vem com suporte para Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, GitHub, GitLab e Bitbucket. Todos esses caras que eu citei aqui, eles são conhecidos como providers, beleza? Aqui na documentação do Laravel, você tem esse link aqui, ó, Socialite Providers, onde ele ensina você a colocar mais providers caso você precise colocar algum que eu não falei aqui na lista. Você clicando no link aqui, você vem aqui em Get Start. E ele já mostra aqui no canto esquerdo todos os providers que são possíveis. Então tem Yahoo, tem Zendesk, YouTube, tem um monte de coisa. Bora voltar aqui para a documentação do Socialite. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo projeto na versão 7 do Laravel, usando o scaffold de autenticação. Porque assim o Laravel já vai criar toda a lógica que a gente precisa para login e para cadastro de usuário. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir meu terminal. Vou na pasta que eu gosto aqui de criar meus projetos e rodar o comando laravel new login social --alf, que aí ele já cria com o scaffold que eu falei. Agora é só esperar o comando rodar. Beleza, terminou de criar nosso projeto aqui. Eu já vou entrar na pasta do projeto aqui no meu terminal porque a gente vai precisar fazer isso, rodar alguns comandos lá. Então eu vou entrar aqui no login social, que é o projeto que eu criei. A gente vai precisar configurar o banco de dados que vai salvar as informações dos usuários que a gente vai criar aqui no futuro. E aí o primeiro passo para isso é criar um novo esquema aqui no meu banco de dados local mesmo, para a gente ter as nossas tabelas. Eu vou abrir o DataGrip, que é o sistema que eu uso para trabalhar com banco de dados. Já estou aqui na conexão localhost, só vou criar um novo esquema. O nome vai ser login social mesmo. Beleza, o esquema já está criado aqui. Agora que a gente já criou o esquema, vamos configurar ele lá no .env do nosso projeto Laravel e a gente vai precisar colocar na chave dbdatabase esse esquema que a gente criou aqui, tá? Eu vou abrir então o PHP Storm, vou procurar o projeto que eu acabei de criar e abrir ele. Então, como eu falei, a gente vai vir aqui no arquivo .env, que fica na raiz do projeto. E aqui nas opções do banco de dados, ó, a gente tem a conexão, o host, a porta, o DB Database, que é o que eu acabei de criar, que é o esquema, né? Vai ser login social. O meu username é root mesmo e meu banco local não tem senha. Quando a nossa implementação do login social estiver pronta, você vai ver que os providers lá, o Google, o Facebook, o GitHub, eles retornam algumas informações que é importante que a gente salve no banco de dados. Essas informações vão ficar na tabela de usuários e para salvar elas, a gente vai precisar editar a migration que cria a tabela de usuários para incluir essas informações que eu falei. Então, vamos lá na Migration, na pasta Migrations, aqui na Create Users. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar duas novas colunas, que vai ser do tipo string. Uma vai ser Provider, que vai salvar se é Google, se é Facebook, se é GitHub. E a outra vai ser Provider ID. Ambas vão ser no label, porque eu vou ter usuários que não vão querer fazer login usando algum provider, eles vão querer fazer login da forma normal, se cadastrando aqui na plataforma. E quando o usuário se autentica via login social, ele não necessariamente precisa criar uma senha aqui no nosso sistema, porque a senha vai estar lá no provider que ele está se autenticando. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui na coluna Password e colocar ela como no label, porque vai ter usuários que não vão ter senha cadastrada. Se a gente não colocar no label aqui, o password fica como obrigatório. Por último, a gente vai precisar adicionar essas novas colunas lá no Fillable, no model de user, para quando a gente for criar um novo usuário usando o model, funcionar, né? Porque se a gente não colocar essas novas colunas lá, ele não vai mapear para a gente no model. Então, vou abrir aqui o model de user.
e vou colocar o provider e o provider ID que eu acabei de criar. Beleza? Só conferindo, ó, provider ID, provider ID. Depois de fazer essas configurações iniciais aqui, a gente já pode rodar as migrations para deixar o banco de dados pronto para uso. Então, para isso, eu vou abrir o terminal no meu projeto e vou rodar o comando php artisan migrate. Beleza? Já criou as tabelas para a gente, a tabela de usuário. Se a gente vier aqui no DataGrip, atualizar o esquema, a gente já vai ver essas tabelas aqui. E na tabela de user, a gente vai ver o provider e o provider ID. Agora, bora deixar o projeto já rodando também e testar o cadastro de um novo usuário, só para ver se está tudo certinho. Vou rodar aqui o php artisan serve para deixar meu projeto rodando, para startar ele. E eu vou vir aqui no navegador, digitar localhost 8000, clicar aqui em register e cadastrar um novo usuário. Vou chamar Danilo Sampaio, danilo@beerandcode.com.br, a minha senha e registrar. Beleza, ele já registrou para a gente e já fez login também. Se a gente ver aqui no banco de dados, tá aqui, ó, o usuário que a gente criou. Agora que a gente já tem o banco de dados pronto, rodando, já testamos ele, a gente vai precisar instalar e configurar o Socialite, que é o pacote, como eu falei no começo do vídeo, responsável pelo login social. Aqui na documentação, se a gente seguir ela certinho, o primeiro passo é instalar o pacote usando o Composer. Então vamos rodar ele aqui no projeto, né? Vou rodar aqui por esse terminal porque ele é mais bonitinho. Beleza, a gente já instalou o pacote, agora a gente precisa configurar ele. Olhando a documentação aqui, você vai ver que a configuração é bem simples. A gente precisa colocar um array para cada provider que a gente vai ter, contendo o Client ID, o Client Secret e a URL de redirecionamento. Bora começar aqui pelo GitHub, seguindo a documentação, e aí mais tarde a gente vai fazer a do Facebook e a do Google. Então eu vou pegar esse array aqui do GitHub, vim no meu projeto, posso fechar o terminal, eu vou no arquivo services, que fica na pasta config, e vou colar aqui. Eu vou mudar uma coisinha aqui que é o seguinte, a minha URL de redirecionamento, eu vou deixar ela também no arquivo .env. Então eu vou apagar isso aqui, vou colocar uma chave aqui env nova que vai ser GitHub callback URL. Todas as chaves desse array aqui, incluindo essa nova do redirect aqui que eu fiz, a gente precisa colocar elas lá no arquivo .env. Então, eu vou copiar e colar isso aqui, vir no .env, aqui embaixo eu vou colar, e aí eu só apago o que eu não vou usar. Já vou deixar o igual aqui. Perfeito. Agora, a gente vai precisar criar as rotas e os métodos responsáveis por toda a lógica que faz o login social, o redirect e tudo mais. Vamos voltar aqui na documentação. E aqui ele mostra para a gente o seguinte. A gente vai pegar esses dois métodos que ele passa para a gente aqui e colocar lá no login controller. E depois a gente vai criar as rotas. Então vamos pegar o primeiro método. Aqui no login controller, vou jogar o método aqui depois do construtor. E eu vou pegar o segundo método também e colar aqui. O Socialite, você precisa importar ele aqui no arquivo. O meu PHP Storm já me ajuda, mas se eu for fazer na mão, é a facade do Socialite que você tem que colocar aqui, ó, use Laravel Socialite, facade Socialite, beleza? Esses métodos aqui, do jeito que eles estão, eles só vão funcionar para um único provider, que é o GitHub. E a gente consegue deixar eles dinâmicos para a gente conseguir trabalhar com mais providers, como por exemplo o Facebook e o Google, que eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Então, para a gente não ter que ficar repetindo o método de ter um método para cada provider, a gente pode deixar esse aqui dinâmico. Para fazer dinâmico, isso aqui é bem simples. É só colocar um parâmetro que vai chamar provider, que vai vir lá da rota. Você vai ver já como que é isso. E aqui eu passo ele no método driver. No segundo método, a mesma coisa. Provider.
Beleza? Só explicando rápido aqui o que esses dois métodos fazem, tá? O primeiro método, ele joga você lá para o formulário do provider, onde você coloca suas credenciais. Então, por exemplo, se for o Google aqui, ele vai jogar lá para o formulário de login, parecido com o formulário de login do Gmail. O segundo método é chamado pelo provider no momento em que ele usa a nossa URL de callback que a gente vai registrar lá nele, no provider. Então, a gente vai lá, por exemplo, no GitHub e a gente vai colocar uma URL nossa, do nosso sistema, que vai ser a nossa URL de callback. E aí, o GitHub que vai redirecionar o usuário para a nossa URL de callback. Esse método aqui, a lógica dele, a gente vai incrementar. A gente vai colocar uma lógica para salvar o usuário no banco de dados e para fazer o login efetivamente. Depois que ele fazer o login efetivamente, a gente vai redirecionar ele para a rota inicial, que é a rota redirect to aqui, que provavelmente é a rota home, beleza? Mas a gente vai fazer isso aqui no método já já. Por enquanto, vamos só deixar aqui, ó, só mudar de user para provider user, porque é um usuário que vem do provider. E a gente vai dar um DD nele aqui para a gente ver o que vem lá do provider. Agora que a gente já criou os métodos no controlador, a gente precisa da comunicação entre o navegador e esses métodos, que são as rotas. Então, a gente vai criar as rotas que vão chamar esses métodos aqui que a gente criou. São duas rotas gets bem simples. A gente vai colocar o parâmetro provider nelas, para ele ficar dinâmico. E a gente também vai dar um name para essas rotas. Então, eu vou pegar elas aqui na documentação. Eu vou lá no arquivo web.php, onde tem as minhas rotas, colar elas aqui. Se eu deixar assim, ele está chumbando aqui um único provider, que é o GitHub. Eu não quero isso, eu quero que seja dinâmico. Então, eu vou passar aqui provider e aqui também. E como eu falei, eu vou dar um name para essas rotas, só para ficar mais fácil de chamar elas lá nas views, no Blade, né? Então, essa aqui vai ser social.login e essa aqui vai ser social.callback. Aí o nome você pode pôr o que você quiser. Antes de ir lá para o GitHub configurar o nosso app, o nosso client aqui, né, que é a nossa plataforma que a gente está criando, vamos deixar já o botão de login com o GitHub pronto lá na view de login, que aí já facilita a nossa vida. Então, eu vou pegar aqui a login.blade.php. Aqui, ó, embaixo do botão login, eu vou criar já uma âncora, né? Um botão que vai ser também do tipo primary. A rota que ele vai chamar vai ser a social.login. Só que essa rota aqui a gente tem parâmetro para ela, né? Então a gente precisa passar esse parâmetro. Como que passa o parâmetro? É só colocar um outro parâmetro aqui, provider. Nesse caso vai ser o GitHub. E o textinho do botão eu vou mudar para login com GitHub. Fechou? Bora só ver como que ficou isso aqui no navegador. Se eu sair desse usuário aqui e entrar na página de login de novo, a gente já tem aqui o login com GitHub. Só que se a gente clicar aqui, vai dar errado. Por quê? Porque a gente precisa configurar o nosso client, ou seja, o nosso aplicativo lá no GitHub, para a gente gerar as nossas credenciais. A gente precisa gerar o client ID e o client secret do nosso aplicativo. Para isso, a gente vai acessar o GitHub. Aí você faz login com a sua conta aqui. Eu vou logar com a minha conta do danilo.sampaio mesmo. Aí eu vou aqui em Settings, Developer Settings, ou Auth Apps, e eu vou registrar uma nova aplicação aqui, que é a nossa aplicação, né? Vou criar um novo client. Vai chamar Login Social Beer and Code. O nome aqui é o nome do seu aplicativo, tá? A homepage URL é a localhost 8000. Você põe uma descrição se você quiser. E a URL de callback é aquela que a gente criou lá no arquivo de rotas, que é essa aqui, ó. Então vai ser /login, nesse caso /github/callback. Então eu vou colocar aqui, ó, localhost 8000 login GitHub callback, e eu vou registrar esse aplicativo. Depois que a gente faz isso, ó, ele já traz pra gente um client ID e um client secret. A gente tem que pegar essas duas informações aqui e colocar lá no arquivo .env, juntamente com a URL de callback que a gente criou. Então, vamos começar pelo client ID.
client secret. Depois eu vou resetar o meu aqui, né? Porque tá todo mundo vendo ele. Isso aqui é uma informação sigilosa. E a URL de callback. Perfeito. A gente já tem então a configuração do GitHub pronto. Agora é a hora de ver a mágica acontecer de verdade. A gente vai lá na página de login que a gente criou e clicar naquele botão novo lá para ver o que vai acontecer. Então, se eu vier aqui, vou dar uma atualizada. Se eu clicar aqui no GitHub, eu já estou logado com a minha conta, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar na guia anônima. Vou entrar aqui no localhost, login, testar aqui na guia anônima só para simular um usuário que nunca acessou, né, a plataforma. Login com GitHub. Ele joga para a página de login do GitHub mesmo. E aí aqui eu vou logar com a minha conta do Beer Code. Deixa eu só pegar a senha aqui, que eu nunca lembro. Vou fazer o login normalmente. Aí aqui, quem assistiu o vídeo lá de OAuth que eu fiz, sabe o que é isso aqui, né? Eu estou autorizando o meu aplicativo a ter acesso às minhas informações do GitHub. Eu vou autorizar. E aí, ele vai me redirecionar lá para aquela URL de callback minha. Ó, login, GitHub, callback. Olha o que ele me traz. Ele me traz um token, ele me traz o ID, o meu provider ID. Lembra que a gente criou lá no banco de dados? Ele me traz o nickname, o name, um e-mail e umas outras informações de usuário aqui. Ele traz inclusive o meu avatar, né? Se eu abrir isso aqui, ó, é a minha imagenzinha lá, que está desatualizada por sinal. Então olha que massa, né? Já está funcionando e ele retorna todas essas coisas aqui. Vamos completar o nosso método lá no Login Controller para ele salvar esse usuário novo aqui no banco de dados e efetivamente realizar a autenticação dele. Para fazer isso, eu vou escrever o código e depois eu explico ele, tá? Porque fazer essas duas coisas ao mesmo tempo para mim é um pouco difícil. Então eu vou lá no Login Controller. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar o usuário no banco de dados. Só que se a gente criar esse usuário no banco de dados toda vez que cai aqui na URL de callback, quando o usuário for fazer um login pela segunda vez, ele já vai existir no banco de dados e aí vai dar um erro porque o e-mail, se você vier aqui na migration do usuário, o e-mail é unique. E se eu tentar cadastrar de novo um usuário com o mesmo e-mail, vai dar erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um user, vou usar o model aqui de user e eu vou usar o método first_create. O que esse método faz? Esse método primeiro vai checar, de acordo com um campo que eu vou escolher, se esse usuário já existe. Se ele existir, beleza, ele vai me retornar o usuário. Se ele não existir, ele vai criar um novo usuário para mim. O campo que eu vou escolher para fazer essa checagem é o campo de e-mail. Então eu passo aqui e-mail. E o e-mail que eu quero comparar com os usuários que eu tenho no banco de dados é o que vem aqui do provider user, que você já viu aqui nesse método dd. Provider user. E o Socialite, ele já disponibiliza métodos que são padrões para todos os tipos de provider. Aqui na documentação, ó, ele mostra aqui pra gente, ó, todos esses métodos aqui são para todos os providers. Então tem o getID, getNickname, getName, getEmail, getAvatar. Vamos usar eles então. Então, provider getEmail. E esse método first_create, ele recebe um segundo parâmetro, que são as informações do usuário que eu vou criar, caso eu não encontre nenhum com esse e-mail. Então, o que eu vou passar aqui? Eu vou passar o name. Eu vou passar o provider ID. E eu também vou passar o provider, que são as colunas novas lá que a gente criou no user. Então é o nome, o e-mail, a senha eu não preciso salvar, porque esse cara está fazendo um login social. Eu posso criar até uma lógica futuramente para permitir que ele cadastre uma senha. O provider e o provider ID. O name, ele vai vir aqui do método getName. Só que aqui eu vou fazer uma checagem que é o seguinte. Pode acontecer se você estiver usando o GitHub, por exemplo, do usuário não ter o nome cadastrado lá no GitHub, porque não é obrigatório. Então eu vou checar, se o nome for nulo, eu vou pegar o nickname do cara e salvar no nome. Se o nome não for nulo, eu vou salvar o nome mesmo. Então se eu olhar aqui, ó, esse meu usuário tem um name, que é Beer Code, então ele vai salvar Beer Code na coluna name do meu usuário. Se tivesse nulo aqui, ele ia salvar o nickname, que é Beer Code-oficial. O provider ID é o método getID, a gente viu lá na documentação.
E o provider é só o provider mesmo que vem aqui da rota, né? Beleza. Então, quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Procura um usuário com o e-mail tal. Se achar, me retorna ele. Se não achar, cria um novo. E depois que eu criar um novo usuário, eu vou autenticar ele, ou seja, eu vou efetivamente fazer o login dele, usando a facade de auth, login, e eu vou passar o user. Depois que eu logar ele, eu preciso redirecionar ele para algum lugar. Então eu vou redirecionar ele, redirect, para o this, redirect to, que é esse cara aqui, ó, que provavelmente é a rota /home. Aqui, ó, /home. Show de bola. Então, agora a gente já tem a nossa lógica do login controller aqui, já está pronta. Então, vamos fazer um novo teste e ver o que acontece, né? Eu vou fechar a guia anônima e abrir de novo, tá? Para testar da maneira mais completa. Login com GitHub, Admir Bean Code. Eu vou precisar pegar a senha de novo. Login. Ele vai me redirecionar para a URL de callback, vai salvar no banco de dados e já vai me trazer logado aqui, né? Olha que massa. O usuário está logado. Se a gente abrir aqui o banco de dados e atualizar ele, o usuário também está criado aqui com o Provider ID e o name dele. O e-mail, tudo certinho. Ele não tem senha, porque é um login social. Massa, né? E você viu como que é fácil. Galera, isso aqui é Laravel, tá? A ideia do Laravel é descomplicar a vida. Não precisa reinventar a roda. É ser produtivo e eficiente. Então, beleza. A gente já fez com o GitHub. Agora, bora fazer o login com o Facebook. Para configurar o login social com o Facebook, a gente vai precisar repetir alguns passos que a gente fez aqui com o GitHub. E o primeiro passo que a gente vai repetir é o de criar o array do Facebook lá no arquivo services.php, lembra? Então, se eu vier aqui em service.php, eu vou até copiar o do GitHub e vou só mudar para Facebook. E aqui também eu vou mudar para Facebook. Beleza? Depois que eu coloquei aqui, o que eu fiz? Eu fui lá no .env, criei as chaves lá. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Com a diferença que eu vou mudar de GitHub para Facebook. Facebook. Eu vou tirar essas informações, que isso aqui não está certo, né? Isso aqui é do GitHub. E eu vou colocar aqui login /Facebook callback. Então, de configuração é isso aqui. Como a gente já fez os métodos dinâmicos, né, para receber os providers e as rotas também, a gente precisa só fazer essa configuração. Do mais agora, a gente vai ter que ir lá para a parte mais chatinha, que é configurar o client lá no Facebook para gerar as credenciais para o nosso aplicativo aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui no navegador e a gente vai entrar na URL que é developers.facebook.com. Já tem até aqui já. Vou entrar nessa aqui. Tá? É .com só. Aí aqui ele vai ou pedir para você fazer login. Como eu já estou logado, eu já posso clicar aqui em meus aplicativos. Eu vou adicionar um novo aplicativo. Vai chamar aqui Login Social Beer and Code. Meu e-mail aqui mesmo. E vou criar o aplicativo. Um captcha aqui. Beleza, criou meu aplicativo. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em configurações, básico. E aqui eu já tenho o Client ID e o meu Client Secret, tá? Eu vou pegar o Client ID, colocar aqui no .env. E eu vou pegar o meu Client Secret também para colocar lá no .env. Coloquei aqui. Galera, quando essa opção em desenvolvimento aqui estiver ativada, igual está aqui, você não precisa configurar a URL de callback aqui embaixo. Ó. Cadê? Tem algum lugar aqui que é a URL de callback. Não, não é aqui não. Falei errado. Então, quando essa opção em desenvolvimento estiver checada, você não precisa configurar a URL de callback, porque o Facebook não vai fazer essa validação por ser localhost, né? Só que se fosse em produção, o que você ia ter que fazer? Você vem aqui no painel, aí você vai criar aqui um novo produto, login com Facebook, e configurar para a web.
E aí aqui sim você vai fazer as configurações do seu site e colocar a URL de callback. Fechou? Como a gente está em desenvolvimento, não precisa fazer esse passo. Então beleza, a gente já configurou. Agora a gente precisa criar um botão de login com Facebook, passando o parâmetro provider Facebook. Vamos lá no login.blade. Vou colocar aqui login como Facebook e passar o Facebook aqui. Eu estou fazendo um botão bem simples, tá? Sem colocar estilo, sem nada, mas você pode, por exemplo, colocar o íconezinho do GitHub, o íconezinho do Facebook, que fica bem legal. Então aqui, o que eu fiz? Eu criei um novo botão aqui, passando o provider Facebook, login com Facebook. Como a gente já fez tudo de forma genérica, facilita a adição de novos providers, né? Você viu que é só pegar as credenciais, basicamente, e criar o botão. Agora, vamos testar o login com Facebook aqui. Vou de novo lá na página de login, usando a guia anônima. Já está o botão aqui para a gente e eu vou testar. Login com Facebook. Vou logar com o meu mesmo. Ele vai autenticar e vai me voltar lá para a URL de redirecionamento. Primeiro eu tenho que aceitar aqui, né, que eu vou permitir que o meu aplicativo tenha acesso às minhas informações do Facebook. E ele já me redirecionou lá para a URL de callback, que já criou meu usuário e já fez o login aqui, Danilo Sampaio. Legal, né? Ó, se a gente olhar aqui no banco de dados, atualizar, tá aqui, ó, Facebook, Provider ID, meu nome, meu e-mail. Show de bola. Agora, por último, bora fazer mais um provider, que aí assim a gente já cobre todos os mais comuns, né? Que é GitHub, no nosso mundo de desenvolvedor, GitHub é bem comum, Facebook e o Google. Novamente, a gente vai precisar criar o array lá no services.php, então já vou fazer isso. E depois que criar esse array aqui, a gente precisa lá no .env criar as chaves, né? Então, nesse caso, vai ser Google, e no .env, vou só substituir aqui por Google, tirar essas informações do Facebook e alterar aqui de login /Facebook para login /Google. Na minha opinião, galera, o Google é o mais complicadinho que tem para configurar o cliente. Você vai ver o porquê, mas bora fazer que a gente vai conseguir aqui juntos. A gente vai vir aqui no navegador e a gente vai acessar a URL console.developers.google.com. Espera carregar, ele demora um pouquinho mesmo. Aí a gente vai criar um novo projeto. Ó. Aqui são os projetos. Eu vou criar um novo. Então, eu cliquei aqui em cima, ó, deixa eu fazer devagar. Cliquei aqui em cima, novo projeto. Vai chamar Login Social Beer and Code. Não vou pôr organização nem nada, só vou criar mesmo. Depois que criar o projeto, a gente precisa ativar uma API serviço. Essa API serviço é a API do Google+. Então, vou pesquisar Google+ API. Essa aqui, vou ativar ela. Ela já está até ativa aqui, ó, porque eu não mudei o projeto, tá? Desculpa aqui, deixa eu mudar o projeto e fazer de novo. Mudei o projeto, agora eu posso ativar ela, ó. Beleza, agora que eu ativei, eu vou voltar aqui na home do meu projeto. Eu vou vir aqui em tela de consentimento auth. Vou colocar como externo e vou criar. Aqui eu vou pôr o nome do aplicativo, né? Que vai ser Login Social Beer and Code, mas seria o nome do seu aplicativo. Logo eu não vou pôr, o e-mail, beleza? E eu vou salvar. Beleza. E agora o último passo é voltar novamente para a home, clicar aqui em credenciais e a gente vai criar uma credencial do tipo ID do cliente ou auth. O tipo de aplicativo vai ser web, login, social, Beer and Code. A origem autorizada eu não vou configurar nenhuma. E a URL de redirecionamento eu vou colocar a padrãozinha nossa, que é localhost. Vou até pegar aqui, ó, para facilitar a minha vida. /login /Google, nesse caso, /callback. Então deixa eu só conferir aqui. Login Google callback. Tá certinho. E eu vou criar. Ele já me retornou aqui o ID de cliente e a chave secreta, né? O client ID e o client secret. Eu vou copiar e colocar lá no meu .env.
Beleza. O último passo agora, antes de testar, é criar o botão de login com o Google. E depois disso é correr para o abraço. Então eu vou aqui no login.blade, criar um novo botão aqui, passar o Google no provider, login com o Google. E agora é só testar. Vou fechar essa guia anônima e vou abrir uma nova. Localhost, login com o Google. Vou testar aqui com um e-mail bem antigo meu. Minha senha. E ele vai me redirecionar lá, fazer todas as coisas que tem que fazer. Já criou meu usuário no banco de dados e já me retornou na home aqui logado, né? Conforme o método que a gente criou lá no Login Controller. Se a gente olhar no banco de dados, atualizar aqui, tem o Google, Provider ID, Danilo Sampaio. Agora, sempre que você quiser adicionar um novo provider aqui no seu projeto, basicamente vai ser colocar ele no Services, criar as chaves aqui no .env, configurar o client lá no provider, né? Cada um tem a sua forma de configurar, colocar o client ID, client secret e a URL de callback, criar um botão onde você quiser e testar. E tá feito então o login social com vários providers. Agora é brincar, escolher alguns providers lá naquele link que eu passei no começo, né? Que é esse link aqui, ó, que tem na documentação do Laravel. É escolher algum provider aí que você queira e testar. Então tem o Heroku, tem GitLab, ó, tem bastante coisa aqui, só escolher um e testar. Fechou? Eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Não esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai te ajudar. Espero você no Petiscando, que são as nossas lives que rolam todo domingo às 21 horas, horário de Brasília. Beleza?